E aí galera, boa noite, boa noite. Hoje vamos rolar uma livezinha aí. Vamos falar sobre os erros, principais erros aí que os vendedores e os instaladores cometem. Vamos aguardar o nosso parceiro Fabão aí, que já tá chegando. Vamos aguardar a galera chegar aí. Olha o Fabão aí. Bora, Fabão, pede pra subir. Isso. Boa. Travou aí? Henrique, boa noite, meu querido, boa noite. Fala, Fabão. Vamos lá, Boa né? noite, meu irmão. Chamar a galera aqui, mandar o convite. Chama a galera aí, chama a galera. Vamos lá. Tô mandando aqui também. Time. Mas agora é justo pra todo lado, já. Ah, é. Sabe? Aí é meu orgulho, meu paizão. Adoro demais. Esse daí é o fera. Não sei de nada, quem sabe de tudo é ele. A patroa, olha aí. Mandar mais uns aviãozinhos aqui. Isso aí, enviei, Henrique. A galera vai entrar aí agora. Vamos esperar a escalada. Mas é isso aí, velho. Quarta-feira, correria, né, velho? Quarta-feira, o pau canta. Hoje Hoje foi também foi produtivo, né? produtivo. Semana já gostou diferente, né, meu irmão? Já deu a diferenciada nas coisas. Agora a coisa está começando a melhorar, tá engatilhando. Segundo semestre já estou sentindo que está começando aí, por tudo. Assim, de maio para cá, a coisa melhorou bastante. De maio para cá, o Já cenário teve a tá. reversão, né? Só agradecer aí. É porque, bicho, é ticket alto, né, cara? O comecinho, Então, né? O primeiro trimestre já ali tá. é pagar as contas, é pagar os impostos. Não, e eu digo assim, o começo do ano foi um pouco complicado para poder fazer prospecção de fato ali, muita gente viajando, cuidando de escola, de PTU, de diversas outras coisas aí. E acabou atrasando um pouco as prospecções, né? E hoje nós vamos falar aí sobre os maiores erros de vendas e instalações É isso aí, tem fotovoltaicas. tudo a ver, né? As maiores mazelas que pode deixar ali durante o processo de venda é o que vai dar problema na instalação, né? A falta de uma análise prévia ali no momento. Tudo tem associação a coisa com a outra. Ó, quem ficar assistindo as lives aí, sexta-feira que vem nós vamos Isso sortear um copinho aí. desse aqui, viu? Isso aí, galera. Vamos compartilhando aí, ó. Galera, nós vamos Comecinho da live aí, hoje a gente vai falar aí dos principais erros em vendas e nas instalações de energia solar fotovoltaica. Compartilha aí nos grupos aí, compartilha com a galera. Vamos chamar geral aí que o conteúdo hoje vai ser bom.
Bom, quer começar? Começa aí. Na verdade, eu anotei uns tópicos aqui, mas começa justamente pelas questões de venda, né? A meu ver, começa da análise, né? Nem da venda, a venda em si, mas a análise ali no momento da visita, né? De ter um carinho com o cliente ali, respeitando a individualidade da edificação dele, respeitando até mesmo, muitas vezes você sabe que é gatilho e que você de simplesmente entender a casa do cliente, assim como ele, porque ele é um apaixonado pela casa dele. Ele entende muitas vezes de todos os detalhes, ele sabe quem foi que fez isso, quem fez aquilo, por onde passa isso, por onde passa aquilo. Então, muitas vezes a gente tem que respeitar essas necessidades individuais do cliente e reparar cada edificação como única, né? Fazer um estudo, uma análise ali do telhado, se de repente o telhado que ele está imaginando que vai caber todas as placas, que tem ainda essa relação, né? Que talvez muitos vendedores aí, ou a galera que se introduz no mercado e não vai fazer um treinamento, não busca uma qualificação, ele não sabe, por exemplo, que se ele colocar os painéis a leste ou oeste, é uma diferença total dele botar os painéis no norte, no telhado ao norte. Ou ainda pior, como várias situações que a gente pega para fazer correção, que o cara coloca os painéis posicionados a sul, que é o pior tipo de geração, chega a perder até 30% de geração. Então, por falta de análise, né? Falta de uma vistoria com qualidade, né? De ter uma qualidade na hora da inspeção, da vistoria técnica. Então, eu acho que o mais agravante que vai levar a problemas pontuais na hora da instalação é essa falta de qualidade na vistoria técnica, né? Quer fazer um bate-volta ou eu falo outro já aqui? Não, é assim, isso aí é um erro de instalação, porém, eu acho que é um erro em conjunto, né? Porque assim, o que acontece? Tem algumas empresas que você tem um cara que vende e o cara que instala. Normalmente são pessoas diferentes ali, dependendo do... Claro que às vezes tem um caso que a galera está começando, às vezes ele vende, ele instala, né? E até chegar a um determinado ciclo ali. Mas pode ser um erro em conjunto. Às vezes o vendedor foi lá, não estudou, não dimensionou o negócio correto, de repente pegou a plataforma ali, fez, confiou na plataforma, mas ele vendeu aquilo e o instalador chegou lá. A gente, das duas partes, deram o seu melhor, né? Mas essa falta de talvez uma análise mais técnica da parte de venda, né? É o que a gente reforça com o nosso trabalho, né? Que o vendedor tenha ali uma qualificação, que ele consiga fazer uma inspeção e ver essas minúcias, porque eu acredito que até mesmo de você passar para o cliente que ele vai ter essa característica, ou X ou Y na casa dele, de repente o concorrente, outra pessoa que está entregando a proposta, nem falou isso para ele. E a gente vê por vezes, né, Henrique, que você ganha o cliente, a confiança do cliente nesses detalhes. Fala, não, mas calma aí, você está me falando isso e fulano não me falou isso. Né? Essa informação é nova, não sabia. Então, muitas vezes a gente ganha autoridade, fecha negócio por conta dessas informações pequenas que muitas vezes se perde. É tanta informação que o cara não tem uma organização para buscar, até fica nessa, né? Pega informação picada aqui e ali e não consegue ter um direcionamento. Muitas vezes não tem um formulário de visita técnica, né, Henrique? Como a gente disponibiliza para o nosso pessoal e tal. Então, fica à mercê do achismo. Sim. Quando você mandou um aí, eu vou mandar aqui um dos principais erros aí que os vendedores fazem hoje. É não fazer perguntas para o cliente no momento da venda, né? Se eu não faço as perguntas corretas, imagina que eu chego num cliente e o cara solicitou lá a empresa para poder fazer um orçamento e eu estou aqui no WhatsApp com o cara, ou ligação, ou numa visita, né? E de repente eu não faço as perguntas corretas e eu chego lá já falando de financiamento, que o banco tal está dando uma carência. Que meu inversor é o melhor, que a placa é melhor. Não é isso, né, Henrique? Cara, aí o cara, de repente, ele não tem nem capacidade de pegar linha de crédito. Ou, de repente, esse cara, em momento algum, ele tá sabendo, ele quer saber de linha de crédito. Às vezes o cara quer só estar com dinheiro no bolso ali para poder comprar e tu tá falando de crédito. Mas por que você tá falando isso? Porque tu não perguntou.
você não fez perguntas. Então, assim, uma pergunta básica hoje parece besteira, cara. Mas, assim, ela faz toda a diferença numa venda. Quando o cliente, por exemplo, o cliente nos procurou através de uma indicação, ou o cliente procura a gente através de uma campanha de marketing digital, a gente sempre pergunta para ele o seguinte: por que você quer comprar energia solar? Fundamental, né? O que te fez comprar energia? Fundamental. Porque, assim, grosso modo, a galera pode pensar assim: pô, Henrique, o cara tá querendo comprar energia solar porque ele quer economizar na conta de luz, né? Será que é essa a Cara, finalidade? será que é porque, será que de repente ele não quer fazer, sei lá, uma pousada que seja 100% sustentável e o cara quer levar esse lado, ou seja, ele está comprando energia solar, mas por conta de fazer um Caramba, marketing, um Henrique, você negócio me dele? lembrou até de uma, Cara, desculpa aqui atrelar uma história, né? Mas essa é uma pergunta tão fundamental que eu conheço, trabalho com integradores ali, que eles iniciaram uma sociedade nessa daí, ó. O cara, a gente instalava para um X instalador, a gente chegou na casa desse cara, vamos instalar, instalamos o negócio de qualidade. Pouco tempo depois a relação integrador-cliente ficou tão quente, o cara, no final, a pergunta, né, que você faz, por que você queria, o cara queria instalar, porque ele queria se envolver com o mercado, entender como é que era e lançar o negócio dele. Mas ao invés de fazer isso, ele fez o quê? A sociedade com o integrador original X, e hoje eles têm uma empresa em parceria. Então, tipo assim, para você ver como é que é tão importante saber a intenção do teu cliente, né? Desde o início, para poder direcionar a coisa, porque a gama de argumentos do nosso negócio, as coisas boas, são inúmeras, né? Você tem que saber o que é mais interessante para o teu cliente, né? exatamente, assim, ó, eu tenho diversos aqui, por exemplo. Eu já tive cliente que ele quis comprar porque o vizinho colocou. Eu tenho É sim, cliente que ele quer colocar porque... porque o que acontece? Pô, às vezes a questão repara, imagina um condomínio e aí você vê ali que o vizinho trocou de carro. Cara, pode botar na ponta do lápis. Daqui 2 meses, 3 meses no máximo, mais uns 2 ou 3 vão nesse aham, efeito manada de querer comprar um carro que o vizinho colocou. Ou às vezes o cara faz uma reforma na fachada da casa dele, aí o cara começa a olhar para a casa dele, olhar para a casa do vizinho. Aí ele fala: rapaz, tá todo mundo dando uma reformadazinha, tá na hora de eu fazer a minha reforma é aqui sim. também, né? Então, às vezes o cara compra porque o vizinho tá colocando. Às vezes o cara compra porque o pessoal do trabalho dele falou que é legal e que economiza e ele queria entender um pouquinho Exato, melhor né? sobre isso. Às vezes é Eu tenho cliente que uma joia, né? Às vezes é uma joia. Teve uma joia, eu também quero ter a joia, né? ó, Então, brincando de storytelling ali, né? Que é aquela situação da gente contar histórias. Eu tenho uma historiazinha bem legal que eu já peguei, por exemplo, alguns casais que o cara tinha ali filhos pequenos e ali eu trouxe a situação para eles e, cara, você faz uma reserva financeira para o teu filho hoje? Aí o cara falou: rapaz, eu guardo aqui em média de uns R$ 300 aqui para cada um, eu fiz uma olha, aplicaçãozinha e tal. E aí eu peço para esse cara fazer essa conta de quanto que ele vai ter com essa aplicaçãozinha que ele está tendo quando os filhos dele estiverem ali com faz todo 18, 20 anos de sentido, né? idade, Já que o né? cara vai conseguir economizar quanto aí É, pelo menos 20 anos. e aí o cara fala para mim: não, eu junto assim, eu faço assado. Eu falei: cara, mas vamos lá, tu tá falando para mim que tu junta de R$ 300 a R$ 600 aí pros teus filhos. Em contrapartida, tu tá pagando R$ 900 de conta de energia, cara. Doído. Entendeu? Assim, tu tá tirando de um lugar e fazendo esforço para colocar em outro sem É necessidade. verdade. Você pega, e o cara tinha um dinheiro aplicado, né? E assim, aí eu falei: cara, hoje um sistema para resolver o teu problema, ele custa ali em torno de R$ 30.000 e você vai deixar de pagar R$ 900 de conta de energia e você vai passar a pagar 150, por exemplo, né? Ou seja, o cara está economizando R$ 750 por mês de energia. Dá um pouquinho até mais do que o dinheiro que ele estava juntando para os Exato, filhos, né? né? Então, hoje, se ele aplicar 31 mil,
ele não recebe R$ 400 no banco com esse dinheiro aplicado, né? E eu falei, cara, se você pegar esse 31 mil aplicado, você colocar energia solar, tu vai Já ganhar até sobra, já vai 250 sobrar. Não precisa nem cair na conta, já vai sobrar. e vai, Né? Então é lindo. vai sobrar Uhum. dinheiro, entendeu? Então, assim, é, você mostra alguns cenários. É isso mesmo. Eu vejo também como a outra E aí, a característica e outra situação que leva aí a outras falhas, né, outras omissões. Exatamente, né? O colega Lucas Nascimento aí comentando que a energia solar é investimento, com certeza, né? É um dos mais promissores, né, Henrique? sim. Pô, o negócio para dar 2% ao Não mês tem não tem, não lógica, tem man. lógica. Gente de todo tipo, né? Ainda na última live, na live do YouTube, a gente comentava ali de quais são as possibilidades de se ganhar dinheiro com energia solar, né? Desde o dono do estabelecimento, da residência, que tenha o desconto direto ali no abatimento da sua conta, ou alguém que tenha uma terra para arrendar, ou alguém que tenha o dinheiro para investir, né, Henrique? Todos podem tirar uma lucratividade da energia do sol aí, né? Galera, quem quiser mandar pergunta, tá? Dentro da interrogaçãozinha aí, quiser mandar pergunta aí pra gente aí, fica melhor do que Na mandar aqui timeline aí, né? Isso, nos comentários, porque senão depois a gente isso acaba se mesmo. perdendo, tá? Só mandar a perguntinha aqui que a gente vai ter o prazer em responder sobre erros de vendas e instalações Quanto à fotovoltaicas, tanto vendas instalação, né? quanto instalação, É tá? isso aí. Então, Fábio, assim, para mim, cara, a falta de questionar, de perguntar ao cliente é motivo para você perder o negócio. Porque é o seguinte, quando você faz as perguntas corretas, você vai utilizar essas perguntas no final da Exato. tua Como é que chama esse negociação. gancho do início ali? É uma técnica, né? Se O você spin aplica o selling, né? spin Você selling nele, né? inicia a conversa O spin já. selling é você implicar, o spin selling é a arte de você implicar Uhum, situações, tá? Então, eu posso falar assim, pô, Fábio, mas você falou para mim, cara, que faz investimento financeiro, que você aplica lá. Naquele dia que eu fiz uma visita aqui, você falou para mim que você tem dinheiro investido, que uhum, você tem dinheiro aplicado. E você também me falou que se eu trouxesse uma solução financeira para você que te rendesse pelo menos 2% ao mês, você fecharia conosco. Olha só, o investimento que eu trouxe aqui para você custa tanto, isso vai colocar tanto no seu bolso, está dando 2,2 ao mês. Eu trouxe aqui também já o nosso contrato aqui para a gente poder fechar. Eu queria entender do senhor o que está faltando agora para a gente poder assinar o esse que te contrato. O que te impede? impede da gente fazer esse Exato, né? fechamento aqui? Você precisa conversar com mais alguém? A sua esposa decide sobre isso? O teu filho? Você tem sócio? Entendeu? O que falta? Ou seja, tem que fazer as perguntas para poder cercar o cara e ter para tomar as decisões corretas e Exato, conduzir a exato. venda, não Eu deixar o digo, teu eu digo cliente até mais, né, conduzir. Henrique? Na hora que você já inicia o relacionamento com o cliente, não é a venda, é o relacionamento com o cliente, com perguntas-chave como essa, né, descobrindo qual a intenção dele em comprar, muitas vezes até o cliente, de repente, nem ele não pensou, nem se questionou o porquê que está comprando energia solar, né? E de repente ele se vê nessa situação ali e vai responder espontaneamente, né? O que levou ele a comprar. Então, realmente, foi, não, eu vi que o meu primo colocou, não, o pessoal lá na firma colocou, não, eu vi o comercial da P2 Solar, então alguma coisa engatilhou ele. Aí a gente já tendo essa visão, a gente vai conseguir ter um motivador para ele fazer o fechamento, ou pelo menos para ele se lembrar o real motivo por que ele quer fazer esse investimento, né? Então, é um negócio muito transparente, né? Vender energia solar. Então, realmente, a gente tem que associar as melhores características que se ligam ao cliente. Nem todo cliente vai querer saber até mesmo detalhes do kit. Ele quer saber do resultado, ele quer saber das férias em Orlando, ele quer saber da economia, né? Fábio, deixa eu te fazer, já que a galera não faz pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi uma foto aqui de um cara publicando um treinamento e o cara colocou lá a galera em cima das placas, fazendo a limpeza, o cara tava andando em cima da placa. Isso pode? Como é que Ah, não funciona isso pode, né? aí?
É a propaganda do Tirolipa, né? Tirolipa fez uma propaganda lá no Piauí há um tempo atrás, altamente criticada. Na verdade, Henrique, até está rolando uma tecnologia aí, alguns fabricantes estão fabricando aí novas células, né? Os painéis reforçados, são menores, uma tecnologia totalmente diferente da que existe hoje, que pode sim ser pisados, mas atualmente os painéis que já estão instalados, deve-se evitar ao máximo pisar na borda, no meio de qualquer local. Você deve evitar fazer pressão sobre as células, né? As células fotovoltaicas ali, elas são altamente frágeis, né? Então, se eu tenho ali algum dano ali, a pessoa pisa, o vidro ali dilata e acaba rachando, trincando ali a célula. Visualmente, é muito difícil da gente identificar esse dano na célula ali. Mas em inspeções técnicas, através de drone, ou própria câmera termográfica, a gente consegue ver que ali a gente tem hotspots, né? Pontos quentes ali que acabam diminuindo a eficiência daquele painel e ainda pior, se forem painéis que estão associados em strings, né? Eles dão uma alteração de potência em toda a string, né? E quando a gente vê esse tipo de responsabilidade, né? Que não tem nem o... Então, tipo assim, olha aí que entrou aí o Rei do Agro, tamo junto, seja bem-vindo, Rei. Vamos tirar as dúvidas aí sobre os maiores erros nas instalações aí, meu Rei. E nas vendas também com o Henrique aí. Então, nessa situação aí de andar em cima dos painéis, aí, seja para manutenção, instalação ou qualquer outra finalidade, além de ser super arriscado de você quebrar o painel por inteiro ali, né? Ainda tem essas microfissuras que são geradas ali então nas células que inviabilizam esse tipo de atividade, né? Não se faz, não se justifica, né? Inclusive na hora de fazer, eu diria que outro erro aí já associado seria ali na hora de dimensionar o projeto nos telhados aí, não deixar os corredores de acesso ali para limpeza e manutenção, o que força os instaladores ou o pessoal da limpeza a pisar nos painéis ali, a fazer intervenções ali e acabar danificando o painel, né? Então, esse tipo de dano não tem garantia que cubra, né? Então, é realmente um impacto que vai atrapalhar a geração do cliente, provavelmente ele vai sentir na conta de luz, né? Olha aí, o Neitan já está aí com a gente, ele teve na última live, tamo junto, Ribas. Microfissuras, é isso mesmo, é um caso muito sério, né? A gente tem... o mercado ainda é um mercado muito novo, então a gente não tem problemas tão pontuais com inversores e módulos, mas os problemas que a gente já teve encarado com módulos foram associados justamente a hotspot, a problemas com microfissuras e diodos ali, outros por mil vezes, mas microfissuras já peguei umas 3 ou 4 vezes aí, e realmente, né? Outra situação que ocasiona, né? A gente pegou em cima do motorhome, tiramos 2 painéis, que o cara andava em cima, não tinha como ter acesso lá se não passasse por cima. Só que causou microfissura que furou a proteção do painel por baixo. E acabou infiltrando, e ele tirou a placa, não porque tinha verificado que estava com microfissura, mas porque a placa enferrujou, né? Toda aquela parte ali da porosa da placa começou a criar ferrugem. Aí a gente acabou tirando a placa e por baixo a gente viu que estava tudo pisado, tudo danificado. Então, realmente, visualmente, na inspeção visual, muitas vezes a gente não vê, mas não compensa pisar no painel, gente. Pelo amor de Deus, hein? Fábio, um outro erro que eu vejo aí você me corrige aí, se eu estiver errado em relação à instalação, até inclusive no Solar da Depressão. Solar da Depressão, né? Mas eu já vi alguns aqui em Brasília, que é o quê? Às vezes o telhado do cara tem uma inclinação para o sul, ou o telhado não tem inclinação nenhuma, e o pessoal faz estrutura para poder o telhado, para que as placas fiquem orientadas fazer a correção, para né? o norte, né? Fazer a correção. E aí o que acontece, velho? 90% dessas adaptações que fazem, eu tenho quase certeza que não passam por uma engenharia civil. Essa estrutura, né? Não, realmente, são as famosas asa-deltas, né? A gente vê lá no Solar da Depressão várias situações mesmo, né? São as famosas asa-delta, né? Parece aquela asa-delta do Rio de Janeiro, os caras pulando da Gávea lá. Então, realmente é uma estrutura que não é recomendada, né? Se não for projetada, como você mesmo disse, Henrique. Mas eu digo além, né?
Volto lá naquele primeiro item que a gente falou sobre a avaliação do telhado. Quando é situação de telhado, Henrique, não se deve, por exemplo, pensar em adaptações ou correções de telhado, mas sim em corrigir o fator de potência da usina, né? Se eu tenho um telhado que eu já vejo, vou no cliente, observo que o telhado não é norte, perfeito, nem que seja norte, mas não seja com a inclinação perfeita ali conforme a nossa latitude, né? Então, aquilo ali já me indica que esse telhado ele vai precisar passar por uma correção, por uma simulação, né? A gente tem softwares super simplistas hoje que a gente consegue fazer simulação, né? Eu coloco lá os dados, a inclinação de azure do telhado, para que lado ele está apontado, a inclinação do telhado, ele me fala quanto de perda eu devo considerar na hora do cálculo de dimensionamento, né? Então, muitas vezes o cara não consegue colocar, não sabe colocar a margem de perda junto ao cálculo de dimensionamento e não corrige, porque se eu tenho um telhado mesmo leste, oeste, ou que seja ao sul eu sei que vai ter uma perda de até 30%, então eu posso corrigir isso colocando mais placas. Infelizmente, se o cliente só tem um telhado ao sul disponível, ele vai fazer um investimento maior, ele vai ter que colocar mais painéis para atingir a mesma potência. Não uma estrutura que vai levar risco para o telhado dele, né? Para os vizinhos, que essa loucura aí pode dar muito errado, né? Como a gente já viu, e tipo assim, para o próprio investimento que ele fez. Então, quando há uma dificuldade de telhado, uma situação que o telhado não é norte, não é um telhado perfeito, não se deve fazer correções, mas sim um cálculo para corrigir a potência, né? A faixa de potência que vai poder ser gerada ali naquela situação. E claro, né? Fazer uma boa avaliação, né? Eu diria que, já pegando aqui o gancho e colocando uma outra grande falha que também está associada à visita, é sombreamento. Sombreamento simples. Casa da caixa d'água, palmeira do vizinho, diversas situações que de repente o cara vai no período da manhã, tira umas fotos bonitas de drone e tal, mas não avalia que no período ali, a partir de 2 da tarde, o prédio ao lado, a casa ao lado vai dar um sombreamento pontual. E tipo assim, a gente vai lá, instala e tudo bem, mas aí quando com um período de 2, 3 meses depois, o cliente está reclamando que nunca bateu aquela estimativa que foi vendida, né? Então o sistema nunca bateu o comissionamento que foi contratado. Então isso é muito complicado também de remediar depois que está tudo feito, né? Um erro aqui, cara, que eu acho assim, misturar um pouquinho Salve, aqui Carlos, Carlão da MTech aí, tamo junto, meu brother. Nós vamos ter conteúdo brabo aqui, hein? Fica de olho. O negócio que tá chique, né? Doutor, é isso aí, galera. Tá na área, galera, manda um aviãozinho aí, um coraçãozinho aí pra nós. Tamo aí, junto. Tamo junto, Cleverson Negão também chegando aí, grande eletricista aí com a gente. E vamos lá, manda conteúdo brabo. Então, Fabão, um erro muito grave que eu vejo alguns vendedores cometerem, por exemplo, na venda, que aí eu estou falando assim, aí eu estou tratando um pouco do insucesso do vendedor, né? Porque quando o cara comete erro, a venda não acontece, né? Uma das coisas que eu vejo é o seguinte, a galera tá tão viciada na questão do WhatsApp, né? Os caras esqueceu que o telefone tem uma função de fazer a ligação, né? As pessoas esqueceram que o telefone ainda liga. Então, assim, o cara manda um WhatsApp e aí no conversa, e aí o cliente não respondeu, fica por aquilo ali mesmo. Mas por que fica por aquilo? Porque o cara às vezes não tem um CRM, ele não tem uma ferramenta de gestão de vendas. Vendas tem que ter gestão, né? Então, quando você tem lá a informação de que, por exemplo, hoje eu liguei para o Fábio, não consegui falar com o Fábio às 3 da tarde, mas eu vou ligar para o Fábio amanhã, às 9 horas da manhã. E aí eu vou testar qual o melhor horário que eu consigo falar com o Fábio, qual que é o horário pertinente para ele, né? E eu também posso ir tentando entender isso dentro do WhatsApp. Eu posso mandar uma mensagem para o Fábio e perguntar, Fábio, qual que é o melhor horário que eu consigo falar com ele? Isso. Né? Então, essa é uma situação. E às vezes a pessoa fica mandando só mensagem. E por telefone, cara, a ligação, que é um mecanismo antigo, mas que funciona, viu, galera?
dá muito resultado. Agora, sim, o cara não está te atendendo, teste em horário diferente. Tem livros aí que mostram pra gente o seguinte: a gente só pode desistir daquele cliente depois de pelo menos 9 tentativas. Show! A gente tem que ganhar 9 não para a gente Show! ganhar um sim, né? Então, a gente, quanto mais testes, quanto mais você testar, maior a tua chance de acertar. Então, se você organizar as tarefas e metrificar, hoje eu liguei 3 horas, não me atendeu, amanhã eu vou ligar às 9, liguei às 9, não me atendeu, bom, agora eu vou ligar no final da tarde, vou ligar 7 horas da noite, se for o caso, entendeu? Testar situações. Então a galera se acomodou, manda uma mensagem, o cliente não responde, o cara deixa pra lá, e aí depois reclama que não tem cliente, que não aparece negócio, que não tem oportunidade. Mas será que não tá criando um sistema de profissionalização da sua venda, né, Henrique? Ainda continua na lista só do WhatsApp ali, só na agenda do WhatsApp, na folhinha de papel, muitas vezes, né? Só na folhinha de papel ali, não cria um sistema, né? Hoje a gente tem sistemas simples, aplicativos gratuitos aí, que você consegue organizar a tua carteira de clientes. Desde uma planilha simples, né, Henrique? Até um sistema do Trello ou outros mais avançados que você vai ter no próximo momento, quando você aprender a usar, quando você tiver mais avançado. Mas você tem que ter um sistema de vendas, né? Um processo, né, Henrique? O tal do processo. Você tem que organizar, mesmo se você seja só você e sua mulher, só você e seu cachorro, você tem que organizar o processo para colocar gente dentro do negócio para fazer o processo para você, né? Então, desde o começo. Galera, vamos colocando as perguntas aí, manda as perguntas aí no balãozinho de interrogação, para a gente estar aqui em destaque e responder para vocês aí, valeu? Mas já manda aí o telhado aí. Pois é, a situação, a gente falou agora há pouco, né? Essa situação aí do pessoal pisando nos painéis, tendo que pisar nos painéis para poder fazer a manutenção e fazer o acesso ali, né? E é uma das situações, um dos erros de projeto e de, muitas vezes, de visita técnica, né? Que não avalia o espaço. Na hora da instalação, os executores ali também, erroneamente, compilam o máximo de painéis ali, não deixando nenhum corredor, ou deixando mais de 2 faixas de painéis, né? Se eu colocar ainda 2 fileiras de painéis, uma colada no outro e um corredor de cada lado aqui, eu consigo ter acesso ainda com a vassoura padrão, né? E consigo limpar. Mas quando é mais de 3 fileiras, já complica bastante. Então, realmente, aí já parte para soluções mesmo de ferramentas avançadas. São escovões, vassouras mais longas, mas de toda forma evitando se pisar nos painéis. Evitando. Exatamente. Esse mau projeto, né, Henrique? A gente vê, ó, esse mau projeto, ele vai acarretar no quê? Na manutenção mais cara. Esse cliente ele vai ter que procurar o profissional que tem a escova rotativa maior, que alcança 7 metros, que vai cobrar um valor maior da manutenção dele. Infelizmente, se ele quiser garantir a integridade do material que ele investiu, ele vai acabar vendo que, tipo assim, a economia no início do serviço acarreta no maior custo de manutenção, né? Então, acredito que é isso. Nesse caso aí, o integrador ele vai ter que fazer das duas uma. Ou ele vai ter que comprar um equipamento mais robusto ali, que atende, de repente, 9, 11 metros de distância, e vai ter que ter uma bomba também para a água poder ir nessa distância toda, ou a opção que ele tem ali também, se ele não tivesse investimento, vai ser o quê? Retirar alguma coisa. É verdade. Sistema, obviamente, desligado. Ele vai um ou outro painel para poder acessar, né? É uma estratégia também. As duas opções encarecem a manutenção. As duas opções encarecem o sistema. Porque, por exemplo, se você tivesse com a ferramenta lá correta, você ia chegar, tu ia fazer a limpeza, exato, de repente em 30 minutos. Agora, dependendo da quantidade de placa que você tiver, imagina se você tiver que desmontar 10% do sistema do cara. Mexer toda vez, né? Quando tiver um dano, né? Como é que a gente vai conseguir acessar isso, né? Então, são várias as situações. Será que esclareceu aí, design de unha? Ficou tranquilo? Dá um ok aí para nós, o joinha, solta o foguinho. O Ribas também tinha feito a pergunta, deixa eu identificar aqui.
Um pouco mais em cima aqui, ó. Estou voltando aqui. Quais os principais Boa. Tá bom. Quais os principais Em aterramento, né? Tá, Tem eu acho que o primeiro de todos é identificar se a casa tem ou não aterramento, né? Já começa daí, na bendita visita. Não identificar se a casa tem ou não aterramento, né? Porque se a casa tem aterramento, já tem o barramento, já tem tudo preparado, perfeito. É essencial o aterramento dentro da edificação onde vai ser instalada a energia fotovoltaica, porque a gente precisa ligar, além dos DPS da proteção da parte que vem da concessionária, do CA, os DPS da proteção da parte CC, dos que vem dos painéis, a gente ainda deve aterrar ali os painéis, as estruturas metálicas em cima do telhado, né? Contra situações de acúmulo de estática ali ocasionado pelo vento, e tudo isso deve ser aterrado num ponto de aterramento de preferência do esquema de aterramento TT da NBR, né? Então, se a edificação, a casa do cliente, o comércio do cliente não tem aterramento, eu acho que já é de praxe, né, do integrador já ver uma viabilidade de criar-se um aterramento ali e até colocar isso no seu orçamento, porque eu vejo que muita gente deixa essas pequenas coisas, esses dinheirinhos, né, na mesa, porque, mais uma vez, você pode ganhar autoridade observando para o cliente, avisando ele, ó, que não tem aterramento. Podemos fazer um sistema de aterramento para o senhor aqui por mais R$500, R$600, poucos metros de cabo de terra e um eletrodo de aterramento, você faz o aterramento da residência ali, pouco menos de R$100, R$200. Então você cobra um valor dele a mais, ele já vai entender que é por conta da melhoria que você está fazendo na edificação dele e você consegue fechar o negócio. Então é muito importante, eu sempre gosto de pensar, né, que um formato de integração, o cara da integração, ele deveria pensar não só na GD, não só na geração distribuída, não só no sistema fotovoltaico, mas ele deveria pensar como um todo nos 4 pilares da eficiência energética, né? Que vão aí desde da melhoria elétrica para o cliente, seja do quadro elétrico, um retrofit do quadro ali, se de repente os disjuntores ainda são aquele disjuntor pretão, a fiação rígida, ele pode vender todos esses produtos, se ele tiver um bom instalador, um bom profissional ao lado dele, né? Mas vou focar aqui na pergunta do colega, senão me perdo. Então, em edificações, residências ali, eu preciso aterrar as estruturas, pelo menos, né? Aí vai ter fabricantes de painéis que vão exigir o aterramento painel por painel. Isso deve ser observado no manual de cada fabricante ali, e conforme as recomendações do fabricante, para até mesmo não perder a garantia, né? Tem alguns fabricantes aí que estão sendo procurados para a garantia e estão recorrendo a esses argumentos do aterramento não ter sido feito painel por painel. Vocês estão sabendo disso? Alguns fabricantes estão usando desse argumento aí, né? Então a gente está tendo cada vez mais cuidado aí nas instalações, fazendo não só o aterramento de equipotencialização entre trilhos, né? Entre trilhos e o aterramento da edificação, mas também entre painéis, sempre que possível, sempre que o fabricante ali do painel em si, ele exige, né? E outra situação, talvez, que possa salientar, é em edificações prediais, edificações maiores, onde se existe o sistema de para-raio, ou o sistema de PDA, né, o SPDA. Nessas situações, a gente pode utilizar, né, ali o aterramento da própria estrutura, já que nessas grandes edificações aí que tem SPDA, o próprio SPDA, ele atende às exigências aí da NBR 5410, da NBR 5419, né, que fala o quê? Que todas as estruturas metálicas externas a uma edificação, elas têm que estar interligadas ao PDA, né? Então, no caso de prédios e grandes estabelecimentos aí, todas as estruturas dos painéis, dos trilhos ali, vão ligadas ali mesmo no PDA, não há necessidade de descer ela para o aterramento do quadro, do alimentador, dos inversores em si, certo? Diga aí, Ribas, se esclareceu legal a tua dúvida, ou se não, manda mais uma perguntinha aqui no balãozinho. Nós estamos aqui para responder, queridão. Eu vou chamar Opa, aqui. Vem, Breno. Nosso parceiro. Começou aí do zero também no solar com a gente, fez treinamento nosso aí. Hoje é um cara que nos ajuda aí também
na, No projeto, né? como é que Exatamente, nosso no nosso treinamento. projeto aí da Sapene. Ele É um grande parceiro. Chega aí, Guilherme. Vem dar o seu alô aqui para a galera, falar aí o que você acha aí que são os maiores erros aí nas instalações. Nosso brother Brenner aí também já galgando diversas instalações Brasília fora aí com sua equipe. Bom, enquanto o Brenner não entra aí, não pede para entrar, tem uma perguntinha aí Tá. para você aí, ó. Você está perguntando, seria melhor evitar aterramento? Boa pergunta, Lucas Guirra. Ah, maravilha. Olha, o aterramento TN, né? A gente comentou agora há pouco que prioritariamente, realmente, o aterramento TT, que é um aterramento isolado, né, ali do neutro, ele seria o melhor tipo de aterramento para o sistema fotovoltaico. Mas realmente o aterramento TN, que é o padrão que já vem na concessionária, para quem não sabe o que é o aterramento TN e o TT. O TN é um aterramento já que ele vem através do neutro. Aí eu tenho dois tipos de aterramento considerados ali pela norma, onde eu posso utilizar o neutro mesmo, que chega no meu quadro ali como aterramento. Esse seria o aterramento TNC, que é um aterramento TN pelo condutor, né? E o aterramento TNS, que é quando eu levo um condutor terra, mas aterro no mesmo ponto que o neutro, lá perto do padrão, né? Utilizo a mesma haste de aterramento do padrão para fazer o meu aterramento. Esses dois tipos de aterramento são considerados aterramento TN, eles são aceitos pela norma, mas eu acredito, assim como vários outros profissionais, que ele não é o mais eficiente e ele não é o aterramento de proteção humana, principalmente, né? Esse neutro, ele pode, no momento de falta, né? No momento de que o neutro falte, ele pode vir ocasionar a falta do terra, que deveria ser o condutor de proteção na falta do neutro. Então, se falta neutro, falta terra. Então, não faz sentido usar o neutro como aterramento. Mas, como a norma aceita, em situações que, por exemplo, a instalação do DPS ali no quadro CA é viabilizada, não tem terra, não tem como fazer o terra, o próprio fabricante do DPS, ele indica ali o aterramento no neutro ou no terra. Então, alguns fabricantes de DPS, eles possibilitam, sim, utilizar o neutro como a fonte de aterramento para o DPS, né? Mas eu e vários outros profissionais por experiências, né? Por experiências aí de quando o DPS vem atuar, ele fecha contato ali, pode ocasionar um curto, né? Nós sabemos aí que não é tão interessante utilizar o neutro como fonte de aterramento. Imagine a seguinte situação, né? Eu tenho lá o chuveiro, vou colocar aqui uma situação bem hipotética. Eu tenho o chuveiro, onde ele é alimentado por fase, neutro e terra. Deveria ser, pelo menos, né? Fala, meu brother Brenner. Deixa eu só terminar a linha de raciocínio aqui que você assume, meu querido. Então, eu deveria ter fase, neutro e terra. A resistência do chuveiro, o resistor do chuveiro, ele é alimentado por fase neutro, né? Fase neutro. Então, a resistência está ali, esquentando a tua água quentinha, você tomando banho, bem beleza, bem bacana. Aí, por algum motivo, alguém tropeça lá, bate um carro no poste, falta neutro. Falta neutro da rua. Essa corrente que vem pela fase, ela vai procurar a resistência, não vai conseguir achar o neutro para voltar. Ela, se tiver o aterramento aqui, ela vai circular para o aterramento, se ele tiver bem feito. Mas se for um aterramento TN, que onde falta o neutro, falta o terra, essa corrente vai procurar a água ali, o corpinho de quem estiver tomando banho, e vai eletrocutar a pessoa, né? Então, o aterramento TN, por conversão aqui de nós profissionais aí, né, Brenner, não é tão funcional, não é tão interessante. Sempre que possível aí, Guirra, adotar um aterramento TT. É um aterramento barato, é um aterramento funcional, né? Quando não tem viabilidade de você fazer ele próximo ao quadro ali, você pode procurar algum perímetro da edificação e fazer ali. Então, é super aplicável, não é uma coisa difícil, impossível de se fazer, e é uma melhoria que você vende fácil para o cliente. É barato, dentro de um projeto de ticket alto como esse, não tem por que não ter. Não é não, Brenner? Dá um alô aí pra gente aí, conta um pouco das suas pelejas por aí. É um prazer estar aí com vocês aí nessa jornada online aí. Eu venho acompanhando o esforço de todo mundo. Aí é um grande esforço pela parte do Fábio, do Henrique, do Rafael. Galera top aí se inserindo na aí, tentando ajudar a galera que
está iniciando, e isso é muito bom aí, ter a participação de vocês. Vocês, Ô, Breno. né? Ô, Breno, eu queria ver duas situações. Hoje a gente está comentando sobre os maiores erros de vendas e de instalação. E como você é um cara aí que entrou principalmente aqui junto comigo aí, nessa 2 anos e meio nessa jornada do solar, você já é eletricista, você já tem sua formação aí já, e você teve a experiência de entrar como na cadeira de aluno ali dentro da Suntrain, e hoje também você já está vendendo serviço de terceirização aí, atendendo as empresas, atendendo as demandas aí da galera, né? Qual que foi o maior erro que você já cometeu na instalação que hoje você não pratica mais? E o que você já viu aí em outras instalações que você já pegou, que assim, às vezes o cara fez um erro bobo e estava prejudicando, gerando risco para o cliente e risco, de repente, para a própria equipe ali, né? Eu peguei uma situação que o cara, ele não fez o aterramento, na realidade, né? E ali a estrutura estava dando um retorno. Você pegava um choque ali. Você ia fazer alguma manutenção, alguma coisa, você tocava na estrutura e estava dando aquele retorno de choque, né? E aí eu fui verificar, existia o cabo de aterramento, existia tudo, só que quando chegou lá no quadro, ele não conectou em nada, ele deixou o cabo solto porque não tinha barramento de aterramento. Né? Você chega nessas casas mais antigas aí, o pessoal só fez a fase e o neutro e não se preocupou com terra na casa, né? Hoje em dia, primordial você ter o aterramento na casa aí, igual o Fábio está falando, se houver uma sobrecarga ou algo, ou falta de fase, vai procurar um retorno, e aí é onde que está o retorno, para poder descarregar aí a sobrecarga. Então, esse tipo de problema aí, uma das maiores falhas aí que eu já vi é essa questão aí que vocês estavam tratando, realmente, do aterramento. Quando não tiver, você tem que fazer pelo menos o aterramento do sistema solar que ele está fazendo ali. Não que ele não aterre todas as tomadas, ou aterre toda a sistema de energia solar fotovoltaica tem que ser aterrado, né? E a prioridade de aterramento placa a placa, eu não percebi ser tão importante, mas é muito importante, sim, porque atualiza muito mais a questão do aterramento, né? Então, é muito melhor fazer dessa forma. A gente fala que é mais trabalhoso, claro, bem mais trabalhoso você estar usando ali um parafusinho bem pequeno, você ter que ir fazendo chicotinhos e chicotinhos e estar instalando na hora que você está colocando a placa ali no local. Então, a gente teve uma experiência aí de quase 700 placas que a gente instalou, e quase 600 placas, né, que a gente instalou colocando esse aterramento ponta a ponta, né? Então, foram muitos picotinhos, assim, até na produção você tem que elaborar mais tempo para aquela produção daquele material, e na aplicação dele também você vai gastar mais tempo na hora de aplicar esse material. Então, é trabalhoso, mas é a forma correta que o doutor aí do equipamento tem razão em pedir esse tipo de aterramento. Bacana. Só fazer uma pausa aqui, galera. Quem estiver aqui na live, aqui, ó, que não está participando do nosso grupo da mentoria exclusiva, tá? Aí olha sim, lá, o Brenner já ganhou dele, hein? Vamos, galera, nós vamos fazer live todas as noites, hein? Que acompanha a gente, indica e recomenda para os amigos. Até a próxima semana aí, na terça-feira, que acompanhar todas as noites aí, ó, vai concorrer ao copinho da P2, hein? E aí, quem não estiver fazendo parte do grupo de mentoria exclusiva, vai no link da bio do Instagram da Suntrain aqui, e lá tem o link para você fazer parte do grupo, onde a gente está mandando conteúdo diariamente, onde a gente está tirando dúvidas ali de parceiros, onde um parceiro está ajudando o outro. Então, ali a ideia é compartilhar, a gente quer nivelar o mercado. O objetivo dessas lives que a gente está fazendo diariamente, o objetivo do grupo que a gente montou ali, hoje, se eu não me engano, deve ter mais ou menos uns 80 fazendo parte dessa comunidade, é nivelar o mercado.
sabe? É não deixar que aconteça o que aconteceu com a informática, é fazer com que não aconteça o que aconteceu com a segurança eletrônica, de você ficar disputando com o Zé Faísca, de você ficar disputando com a internet. É isso mesmo. Né? É você ter um mercado equilibrado. Quando a gente equilibra o mercado, quando a gente tem integradores que querem fazer um bom trabalho, instalador que quer fazer um bom trabalho, e você consegue se capacitar a tua equipe, você vai ter um mercado Exato. mais nivelado. Porque na hora que você estiver numa disputa de orçamento, você falar assim, caramba, aqui está a empresa tal e tal e tal, então aqui eu já sei que o negócio está pegando, entendeu? Então é legal você poder chegar para o cliente e falar, cara, se você não fechar comigo, fechar com essa empresa, Isso. Entendeu? Agora, ficar ali só queimando o outro, isso e aquilo, então assim, nosso objetivo, o nosso grupo é isso. Faça parte, venha fazer parte com a gente. Essa caminhada aí, né? Nós estamos só no começo. Exatamente. Quem não entrou, galera, vamos fazer parte, vamos se conectar. O mercado de energia solar, reforça aí mais uma vez, ele é o embrião, está só começando, tem muita coisa para acontecer. Minha Casa Minha Vida aí vai fazer parte aí dos projetos de energia solar agora, vai ter um subsídio ali, a gente ainda não sabe como que isso vai funcionar, mas vai fazer parte Minha Casa Minha Vida para aqueles caras que fazem parte do cadastro único. Então, assim, olha o mercado isso mesmo, evoluindo, né? Olha o número de investidores, empresas que estão abrindo. Da mesma forma que fecha empresa, nasce outra empresa. É isso mesmo. Né? Então, energia por assinatura. Muito então, assim, diversificado, né? Grande, tem muita coisa. A gente está recebendo muita demanda de usinas órfãs. Usinas órfãs, que a gente fala é o quê? O integrador foi lá, fez o negócio. É o que chamo de cliente à deriva. Muitos clientes à deriva. Então, quem se de repente se capacitar em manutenção de usina, em limpezas de usina, tem serviço de pós-venda, né, Henrique? Os monitoramentos, assistência, manutenção, operação e manutenção como um todo, é o mercado que está aflorando agora, né? Então, eu diria que realmente, o segredo o segredo não tem segredo, na verdade. É encarar a coisa com seriedade. Saber que vocês estão se envolvendo com usinas de energia solar. Tem que ter aterramento. Vou puxar aqui do Ribas aqui, que ele perguntou. Pode misturar ali, eu posso inverter DPS ou disjuntor de CA no CC ou vice-versa, né? Economia burra ali, de repente, com a string box, né? Que monta ali a string box com o disjuntor, de corrente alternada com você. Cara, não rola, não dá para fazer essa conversão, né? Em corrente contínua, a gente não tem ali características que possa, por exemplo, o disjuntor de corrente alternada desarmar em curto-circuito. A gente só tem ali uma capacidade de abrir e fechar o circuito, né? De abrir e fechar o circuito na seccionadora, no chapa fusível. No DPS, por exemplo, o DPS de corrente contínua, da parte solar, ele é sempre um componente tripolar, porque ele tem que ser duplamente aterrado, ele tem que passar por 2 varistores para garantir a proteção ali da corrente contínua, pois a corrente contínua se faz mais perigosa do que a corrente alternada ali nas situações, né? Quando a gente trabalha com altas tensões aí, acima de 300, 400, 800, às vezes 1000 volts, então você tem que ter uma proteção aumentada, então nunca se deve misturar aí esses disjuntores e dispositivos de corrente contínua, confundi-los ali, trabalhar na corrente alternada e vice-versa, né? Então, mais uma vez, isso faz parte dessa seriedade que tem que se ter, se saber, né, as empresas que vão se sobressair e que têm longa vida nesse mercado, é as que entenderam que trabalham com uma mão de obra altamente técnica, qualificada, que vende geradores de energia. O gerador de energia, ele tem que ter eu digo até que as nossas empresas todas, elas estão evoluindo para companhias de energia, né? Então, a gente tem que ter esse nível de seriedade. Nosso concorrente principal é a concessionária. Então, se a gente não tiver nesse padrão, é errado, né? A gente tem que lutar para isso, né? Para as nossas empresas crescerem a esse nível. Show.
Agora, o que eu estou impressionado aqui é o seguinte, a gente teve bastante dúvidas aí, perguntas da parte técnica, da parte de instalação, e aí nós estamos aqui mais ou menos com umas 13, 14 pessoas aqui, e parece que todo mundo que vende aí está vendendo bem, está arrebentando, né? Porque ninguém... Aproveita o vendedor aí, o headline aí da P2 aí, pronto para ajudar vocês, gente. Manda aí, galera, manda na interrogaçãozinha aí, na caixinha, no balão. A última, né, Henrique? A última. Brenner, você está atendendo cliente final ou você está só atendendo... Não entendi. Tá conseguindo vender kit, Brenner? Você está atendendo o cliente final ou você especializou em somente atender as empresas que estão fazendo... Bom, e com a redução aí da quantidade de serviço, de instalação, né? Agora eu estou me dedicando a buscar esses clientes finais aí também para instalação. A venda do equipamento, mas aí, como eu já venho acompanhando aí dentro da Santreino, treinamento, esse negócio, para mim aqui tá bem fácil essa comunicação, a minha experiência também está ajudando, e ajuda demais nessa questão de diálogo com o cliente, então não tem um diálogo errado, né? A gente já sabe como que funciona, instala, então, para mim aqui, só fazendo um parênteses, eu inteirei aí, na minha última instalação, 160 instalações, né? Maravilha, Brenner. E foram os trabalhos realizados pela P2, então eu estava vendo o Fábio falar, 1.500, então, Fábio, tenho 10% aí. Isso aí, pô, tô orgulhoso, você é louco. Bom demais. Então, assim, tem muita coisa aí que você, como profissional aí, já tinha passado, me ajudou. E, assim, agora, nessa experiência de estar tentando contato com o cliente final, para mim está sendo bom. Eu já estou elaborando uns orçamentos, mas para aquelas pessoas... Estou mandando o manual aí, né? Estou começando com as pessoas aqui, meus amigos, aqueles que confiam mais no meu trabalho desde a época da eletrônica. E aí eu também fui um profissional da segurança eletrônica que migrei aí para... Galera, só um parênteses. Galera, manda pergunta aí no balãozinho de pergunta aí, dúvidas sobre vendas aí, a última aí pra gente encerrar aí. Entrou o Lucas aí, o Lucas Araújo, grande vendedor, fez treinamento com a gente aí também. Manda pergunta aí, Lucas, manda pergunta aí, ó. Até o engenheiro Leonardo Queiroz está com a gente aí também. Salve aí para todos que estão presentes aí, mandem perguntas aí sobre vendas para a gente fazer um encerramento legal aqui. E as dúvidas aí, quais são, o que vocês acham aí que são os maiores erros na parte de vendas, né? Onde é que o vendedor peca ali, onde é que pode ser que haja uma mazela ali, né? Continua aí, Brenner, todas das experiências. Ô, Brenner, qual tem sido a maior dificuldade hoje sua na venda? Henrique, essa questão da hora do financiamento. Você vai... É bom você você precisa realmente estar confiado. Brenner, eu acho que tu tinha que levantar teu celular, que acho que tá tampando o microfone. Na hora que você vai falar, fica um pouco embaçado o áudio. Não sei se tá tampando, se tem alguma coisinha tampando a parte de baixo aí. Manda aí, pergunta de Fala aí. Então, a questão do financiamento, melhorou aí? Melhorou. Então, a questão do financiamento, é bom você estar associado com algum banco para fazer essa parte do financiamento. E, assim, com esse financiamento com o cliente final agora, assim, eu tenho que receber essa questão do contato do financiamento com o banco, entendeu? Por exemplo, eu indico ele procurar o banco ou a gente tem que estar associado a algum banco. Isso. Ontem eu peguei até as dicas quanto a isso, né, na live do Henrique aí, com o nosso parceiro lá dos financiamentos para o agro, né? Da Agrobank, justamente dessa, né, o Brenner? Que muitas vezes, mais uma vez, leva para a ferramenta CRM, né, Henrique? Que muitas vezes a gente chega nesse ponto que o cliente foi rejeitado o financiamento, ou que por algum motivo não foi para frente aquele financiamento, mas a gente tem que lembrar que ali ele tem que estar buscando maneiras, né, de ajudar esse cliente
a rever o crédito dele, buscar regularizar as coisas e acompanhar ele, porque o nosso negócio é ticket alto, né, Henrique? Então compensa muito acompanhar o cliente 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja. Não tem problema, sempre dá fazer um alô, dar um alô, e aí, não apareceu um cartão da tia, da prima, o nome de alguém, então não pode se dar o cliente como perdido, né? A gente tem que estar falando com ele novamente ali, retrospectando ali, criando uma relação, né, para que no momento favorável ele feche contigo. Não, mas eu complementar aí é o seguinte, Breno. Das duas, uma, tá? Ou você tem que ter um ou dois gerentes de bancos distintos, como seu facilitadores, parceiro, né, Henrique? Tá? Mas o ideal é que você tenha a parceria com o próprio banco. Por exemplo, você pode cadastrar sua empresa lá na BV Financeira. Você pode cadastrar sua empresa no Santander. Hoje, se um cliente quiser fazer uma simulação de financiamento, eu não mando ele para o banco, não. Eu abro aqui minha plataforma com login e senha. Se o cadastro dele aprovar, por aqui mesmo eu consigo fazer toda a aprovação, ele resolve tudo comigo. O que vai acontecer se você mandar esse cara para o banco, tá? O gerente dele tem grande chance de outra pessoa, isso é um gatilho. E aí esse cara vai indicar para outra empresa e você vai correr o risco de perder o teu negócio. Acontece muito, principalmente então, com condomínio. Esses clientes, na verdade, os PJs, clientes PJ, né, eles já têm uma relação mais íntima com o gerente de banco e... Aquele condomínio em Águas Claras, Breno, que você fez um serviço para nós, eu ganhei aquele condomínio porque eu levei o gerente do banco lá no condomínio. Eu peguei o gerente, marquei com ele lá uma visita e nós fomos com o síndico lá. E eu levei o banco como meu parceiro lá dentro. E o negócio, eu tirei o cara do Cicobi e levei o cara para o Sicredi. Ele mudou toda a carteira dele, entendeu? Se a tua empresa... Aí o que acontece? Quando você for fazer o teu cadastro junto ao banco, que tem as linhas de crédito específicas para o Solar e que tem as plataformas, você vai precisar de ter algum pré-requisito. Se eu não me engano, acho que eles pedem que você tenha pelo menos de 5 a 10 projetos homologados e que as pessoas já estão usando esse sistema. Mas se caso você não tiver isso, o que você vai fazer? Por exemplo, você tem a Digital Connect ali, que ela já é parceira. Já tem uma rotatividade, né? Então você pode... Isso. Aí você pode ligar para a vendedora que está te atendendo ou para o vendedor e pedir para ele fazer uma simulação no CPF daquele cliente, tá? Agora, duas coisas muito importantes. Às vezes o cliente fala em financiamento e tudo mais, mas a gente não sabe se esse cara está pronto para tomar uma linha de crédito. Então, assim, algumas perguntinhas básicas que você tem que fazer para esse cara. Alguma vez você já financiou algum bem, alguma coisa? No momento, você tem alguma coisa que você está pagando financiamento? Por quê? Imagina que eu ganho 5 mil reais por mês, carteira assinada, minha esposa ganha mais 3 mil e nós dois somamos uma renda de 8. Só que eu já tenho o meu carro financiado, minha esposa já tem o carro dela financiado. Já está comprometida, entendeu? Né? E a gente já tem algumas situações e o que acontece? A renda já está comprometida e o banco vai olhar isso. Então, também a gente tem que ter cuidado para não criar falsas esperanças e orientar o cliente também. Às vezes o cliente está com a restrição e ele não sabia, né? E aí você vai ver o comprometimento dele. Fala o seguinte, cara, faz o seguinte, me manda a sua CNH, me manda seu comprovante de endereço, para você chegar no nível da conversa de financiamento, às vezes esse cara já recebeu a tua proposta. Então, ele já viu o valor, ele já viu tudo, ele topou, ele está faltando agora o dinheiro para ele, né? Então, você vai verificar com ele e fala, cara, vamos lá, me passa aqui então sua CNH, me passa a conta de luz, se você ainda não tiver, e aí você vai pedir para o teu distribuidor lá, para que ele possa passar essa ficha e verificar se realmente esse cara aprova ou não no banco. Uma vez que ele tiver pré-aprovado, aí você retorna para o cliente com as opções ali que ele gostaria. Sem entrada, 3 meses de carência, vai ter entrada, não vai ter.
E aí você vai pegando o domínio aos poucos, entendendo o que os bancos pedem e tudo mais. Tá? Às vezes ele passa na pré-aprovação, mas ele Na reprova análise. depois que o banco recebe os documentos. Porque o que acontece? Às vezes o cliente fala aqui para você que ele ganha 15 mil reais por mês, só que na hora que ele vai mandar a documentação que o banco pede, o banco vê lá que o cara só ganha 10. Que o cara só ganha 10. E aí é incompatível. E aí vai acabar que ele não vai ser aprovado, entendeu? Então tem esses riscozinhos aí. Mas a priori é isso. Você tem que ver lá. Você pode ligar na BV Financeira, no Pessoal Santander, fácil, né? na Sol Fácil, tá? Mas ambos aí vai ter alguns pré-requisitos lá dentro para você poder ser parceiro deles, e aí você vai avaliando esses cenáriozinhos aí para poder ver o que fica Exato. mais E viável para não pro teu perder cliente, tempo, né? né, Henrique? Procurar os fornecedores. O fornecedor vai facilitar todo esse trâmite aí para você, para tua venda, finalização com o cliente. Eu acho que é isso então, né, Henrique? Exatamente. É isso aí. Passamos aí uns 7 Dá 8 minutinhos aí horas aí, né, das 8 pessoal? horas aí. Mas, galera, não Isso é bom fiquem só mesmo. com a impressão somente Galera, desse evento aqui, dessa live, né? Nós vamos estar fazendo lives todos os dias aí, sempre às 7 ou 8 horas da noite aí. E você fica de olho aqui no Instagram que a gente aparece por aqui. E acompanha aí, quem estiver acompanhando aí todas as noites aí, a gente na próxima semana vai estar sorteando o que aí, Henrique? vamos estar A sorteando canequinha aí, né? Isso copinho aí. aí Isso aí. lá. E além, além Galera, das oportunidades que a gente vai estar trazendo aí para a galera, né? Isso, e aí a gente vai ter também, lá no grupo a gente vai estar soltando lá a data dos nossos cursos presenciais. Esse mês aí vai ter uma nova turma aí também para o curso presencial, para quem quiser aperfeiçoar o time, para quem quiser melhorar, né? Para quem quiser dominar um pouco mais sobre vendas, entender o que a gente tem feito para melhorar os resultados. Estamos à disposição. Desejo uma ótima noite para todos, um bom descanso e vamos nessa. Valeu, galera. Ótimo descanso aí, viu? Valeu, Breno. Tamo Obrigado, junto. irmão. Tchau, tchau. Até mais, galera. Valeu.